Hi guys, aqui é a Teacher Elora. E aqui é a Teacher Marta. E hoje a gente vai conversar sobre os 5 erros e dificuldades que todo professor tem em sala de aula. Dificuldade número 1: não saber como fazer o planejamento de uma aula. Por exemplo, como organizar o tempo, quantas atividades são necessárias para aquela aula, que materiais que a gente vai usar e quais estímulos que vamos utilizar para envolver os alunos naquela aula. A solução para esse primeiro problema, para esse primeiro erro, que é o planejamento de aula, varia muito, porque há diversas metodologias, há diversos jeitos de planejar uma aula. Muitas vezes a gente quer fazer uma aula mais calma ou uma aula mais agitada, dependendo do objetivo. Então a sugestão é que se converse com seus colegas. Pergunte para professores mais experientes, veja de que maneira eles fazem. Se você estiver numa escola privada ou numa escola pública, descubra de que maneira a instituição recomenda que o planejamento seja feito. E claro, não esqueça de fazer pesquisas. A internet está aí, cheia de recursos. Tem muitos livros também que ensinam a gente a como manejar, esse planejamento da sala de aula, que às vezes é tão difícil quando a gente está começando a nossa vida de professor. Erro número 2, ter medo de inovar ou não se atualizar. O que acontece, gente? Quando a gente está começando a carreira de professor, a gente ouve muitos conselhos de outras pessoas mais experientes, né? E muitas vezes as pessoas vão dizer pra gente: não faz desse jeito, é muito diferente, segue aquele mesmo jeito que a gente sempre fez. E a gente fica com medo, não quer lá, às vezes, trazer uma atividade diferente, fazer uma coisa que a gente acha legal. E isso não é bom, porque as coisas só mudam, as pessoas só aprendem de jeitos diferentes quando a gente faz de jeitos diferentes. E a gente corre o risco de cair numa sequência de sempre fazer a mesma coisa, de sempre, eu vou repetir desse jeito, porque todo mundo faz desse jeito, e isso não é legal. Então, a ideia para isso seria sempre ir atrás de novas tecnologias para te auxiliar dentro de sala de aula. Por exemplo, o Kahoot, que tu pode usar para praticar vocabulário dentro de sala de aula. Sempre se atualizar e pesquisar, ler conteúdos e trazer conteúdos novos para dentro da sala de aula. E como a gente disse anteriormente, manter o contato com os colegas, sempre estar trocando informações e trocando ideias para que a aula seja mais produtiva. Erro número 3: ficar preso ao material didático. Com isso, os alunos se cansarão mais facilmente e perderão o interesse pelas aulas. Além disso, o professor vai ficar preguiçoso e também as aulas vão ficar repetitivas. Qual a solução, então, para essa questão do material didático? A gente sabe que muitas instituições têm seu material didático próprio ou indicam. Então não quer dizer que o professor não pode ou não deva usar o material didático. Não é essa a questão. Mas é só tomar um cuidado para que a gente não entre numa rotina de fazer sempre a mesma sequência, sempre do mesmo jeito, que os alunos já têm ideia do que vai acontecer. O elemento surpresa, ou seja, aquilo que o aluno vai lembrar da aula, uma coisa diferente, tem que acontecer em todas as aulas. Então essa é a solução, a gente sempre está buscando jeitos diferentes de tratar do mesmo conteúdo. Usar o livro, sim, usar o conteúdo, porque ele norteia a gente, sem problemas. Mas pensar em outras formas de trabalhar aquele conteúdo que está ali. Por exemplo, a gente tem atividades com música, atividades com vídeos, mesmo levar os alunos para fora da sala de aula, fazer eles brincarem de alguma coisa, correrem, enfim, mudar o jeito que a gente faz as coisas e não exatamente o conteúdo ou os tópicos que devem ser ensinados. Erro número 4, ter medo de não saber uma resposta. Quando a gente começa a ser professor, a gente tem muito medo, muita insegurança de parecer que a gente não é inteligente o suficiente ou que a gente não é estudioso o suficiente. Então, o que acontece? Como assim o meu aluno vai me fazer uma pergunta e eu não sei a resposta? Não tem problema, ninguém sabe de tudo e é muito melhor a gente ser sincero com o aluno e falar que a gente não sabe do que responder algo que não está certo, que está incorreto e vai acabar prejudicando o aluno. Então você pode fazer a pesquisa na frente do aluno junto com ele e até uma forma também de apresentar para o aluno como ele pode fazer essa pesquisa ou então dizer para o aluno que você vai pesquisar com calma e trazer a solução na próxima aula. Erro número 5: não organizar as aulas e o cronograma de aulas com antecedência. Quando não organizamos a aula com antecedência, a gente pode parecer inseguro na frente do aluno, a gente pode esquecer o conteúdo, que é super normal, todo mundo esquece algo na vida, e também a gente pode esquecer de levar algum material para a sala de aula que é necessário para alguma atividade e na hora a gente vai ter que sair para buscar. Então o ideal é sempre antes a gente planejar a aula para não esquecer nada e também revisar se o planejamento foi feito com muita antecedência, para a gente não esquecer. A solução para que isso não aconteça no meio da rotina e da correria do dia a dia de um professor é realmente ter um tempo separado para sentar,
olhar o material e se organizar. E antes de a gente finalizar o vídeo com uma dica especial, se você curtiu, se inscreve no canal e deixa um comentário pra gente se você lembrar de mais algum erro ou dificuldade que os professores têm em sala de aula. A nossa special tip de hoje é para você que é professor de língua inglesa e nunca pode esquecer que a gente ensina uma língua que não é só gramática, que não é só vocabulário. A língua inglesa é internacional, ela é cultura. Então nunca esqueça de trazer para suas aulas elementos que vão agregar para o seu aluno não apenas um conhecimento gramatical ou um conhecimento de comunicação, mas um conhecimento humano, algo que abranja a visão dele sobre o mundo e sobre as diferentes culturas que a gente tem. See you guys in the next video!